Bem, Leonardo, essa situação do transporte é uma situação grave, uma das mais graves, né, que nós encontramos juntamente com a saúde. E é evidente que as medidas que estamos tomando é para recuperar o nosso sistema de transporte público. A primeira coisa é deter a gestão do transporte público. A situação aqui é tão grave, né, tão vergonhosa, que o governo não tinha sequer informação sobre o transporte público. Então, vocês acompanharam toda essa situação do passe estudantil no início, do fácil, né, aquelas longas filas que aconteciam a cada mês para fazer recarga, que não existe mais. Tem fraude, governador, na fácil? Porque antes tinha 150 mil estudantes cadastrados, agora tem 50 mil. Pois é porque nós estamos tomando o controle do sistema. E isso é feito paulatinamente. Essa é a diferença, Leonardo, que há uma mudança radical com relação ao que aconteceu. Primeiro é você gerenciar o sistema de transporte. Então, nós pagávamos 9 milhões para fácil por mês com relação ao passe estudantil. Estamos pagando 3. Mas, governador, as inscrições que existiam, que a estimativa era de 160 mil pessoas, né? Isso não correspondeu com o recadastramento que estamos fazendo. Então, a primeira medida é essa. É evidente que nós temos que agora, vamos fazer a parte de licitação, né? Que isso tem todos o prazo de licitação diárias, renovação de frota, fazer os corredores exclusivos de ônibus, e começa nos próximos dias já o corredor do Gama Santa Maria até o plano piloto. Mas, governador, as pessoas estão com a sensação, governador, que está demorando demais. Inclusive no transporte, com a sensação de que o serviço piorou. O senhor acha que o serviço piorou nas últimas semanas? Não, piorar, eu não acredito que possa ter piorado, mas as medidas do transporte, você não tem uma mudança do transporte em 3 meses. Você fazer renovação de frota, colocar GPS em todos os ônibus, fazer licitação das linhas, construir linhas exclusivas de ônibus nos grandes corredores, né? Tudo isso, tenho certeza que a população tem um bom senso, que é impossível você fazer isso em 3 meses. O que nós fizemos em 3 meses é ter o diagnóstico e domar a situação. Mas é evidente que tem o nosso compromisso, nós fomos eleitos para mudar essa situação do sistema de transporte. E ninguém tem dúvida de que a relação é diferente hoje com relação às empresas e o controle do sistema de transporte. Aproveitando, a gente tem até uma pergunta aqui para o e-mail do Olavo Marques Ferreira, que ele pergunta sobre a questão da EPTG especificamente, que teve toda essa mudança. O trânsito continua ali na região de Águas Claras, no balão de uma faculdade também. O trânsito que a gente até mostra no DFTV segunda edição é sempre caótico. Os ônibus também da EPTG, quando é que eles vão sair de fato? Da EPTG, porque não foi concluída a EPTG, né? É por isso esse balão que você está se referindo, né? Que termina engarrafando, tem engarrafamento também já perto do centro de Itaguatinga, e o engarrafamento se deslocou também para o final da reforma, que é até a octogonal por ali. Então, nós vamos, claro que temos que concluir essa obra ainda, toda a parte, né, sobretudo das encostas e balões, etc., né? A licitação está sendo encaminhada, né, para a parte rodante, que são os ônibus, e concluir essa obra. Está no nosso plano, dentro do projeto de mobilidade, nós faremos um investimento, se Deus quiser, nos próximos 4 anos, de 2,4 bilhões na parte de mobilidade. Isso significa, inclusive, a conclusão dessa obra da EPTG, que é estender até, passando para o setor de indústria e até o eixo monumental, e também até o entrocamento do metrô no final da Asa Sul. E a mesma coisa dando acesso a Taguatinga com um túnel passando pelo centro de Taguatinga, dando acesso a Ceilândia. Aí sim você vai integrar esse sistema de transporte rapidamente. A Flávia tem uma pergunta lá do estúdio. Flávia. Governador, agora a gente vai até o setor comercial sul, a gente discutiu muito sobre a Fácil, então a gente vai até a sede da Fácil e conversar com a Raquel Porto Alegre. Raquel Porto Alegre, muitas reclamações esse ano, desde o começo do ano, não é isso mesmo? Isso mesmo, viu, Flávia? Muitas reclamações, só que no ano passado a situação realmente foi bem pior, tanto é que agora pela manhã a gente vê que aqui no posto do setor comercial sul, um dos principais, um dos mais movimentados, há algumas pessoas aguardando a abertura do posto, mas não há filas como acontecia no ano passado. Aí, governador, bom dia. A pergunta que a gente gostaria de fazer para o senhor é:
quando é que o GDF vai assumir integralmente o controle da Fácil? Quando é que esse serviço vai ser realmente mais fácil para o usuário do transporte coletivo? Quando é que esse serviço, por exemplo, vai estar disponível na internet? Agora, uma outra questão, antes de o senhor responder essa daí, é a questão também dos estacionamentos aqui no setor comercial sul. É bem cedinho, é claro que agora não há nenhuma dificuldade de estacionamento nesse momento. Vocês podem ver que há bastante vagas, mas dentro de uma hora mais ou menos, isso aqui já vai estar repleto de carros. Quem tem compromisso termina perdendo o compromisso porque não consegue estacionar. Já se ventilou aí a hipótese, por exemplo, de se fazer estacionamento subterrâneo aqui no setor comercial sul, hipótese que depois foi descartada. O que vai poder ser feito aqui, governador, por favor? Obrigado. Primeiro, com relação à Fácil, né? Então, nós tomamos a medida, que é a medida mais dura, que é justamente, já fiz isso, por um decreto, já retomando a Fácil, o controle, gestão, a administração do sistema para o governo do Distrito Federal. Com essa retomada, agora, na verdade, fazer a transição, né, da gestão da empresa privada para a gestão do governo, que é todo o banco de dados, né, fazer toda a parte de informatização, ter esse controle de forma transparente para toda a sociedade. É isso que nós vamos fazer. Foi o que nós, no começo, mesmo sem ter esses dados, fizemos um recadastramento, instalamos 23 postos com a ajuda do Corpo de Bombeiros, do Exército e conseguimos fazer o recadastramento dos novos, passando a ter parte de controle sobre o número de usuários do passe estudantil. E agora vamos fazer dos antigos também. Então, essa é uma medida essencial e que faremos rapidamente. Antes do senhor falar do estacionamento, governador, licitar o transporte. Durante a campanha, o senhor se lembra, o senhor disse para mim lá no estúdio do DFTV que essa licitação sairia imediatamente, rapidamente. A gente não viu o sinal dela ainda. O senhor pode dar um prazo para essa licitação? O que acontece é porque nós vamos fazer uma reformulação global no sistema de transporte. Nós não faremos uma medida pontual. Nós vamos mudar radicalmente o nosso sistema de transporte. Mas quando, governador? Isso é muito rápido. Isso é muito rápido. Nós temos, por exemplo, mandamos para a Câmara Legislativa, vamos aprovar rapidamente um plano diretor de transporte urbano. Nós não tínhamos um plano diretor na nossa cidade. Você termina fazendo medidas que não têm objetivos estratégicos ao longo dos anos. Então, nós vamos aprovar isso. Vamos ter controle sobre o sistema com as informações que hoje o governo, e no passado, não tinha nada absolutamente. Estamos retomando as informações para poder licitar de forma definitiva. Você está dizendo então que não tem prazo, então? Não tem um prazo imediato, mas isso será feito ainda esse ano, com certeza absoluta. E mais cedo até do que a gente imagina. Só que nós faremos isso com um grau, né, de responsabilidade muito grande para ter consistência na medida que vamos tomar. Com relação ao estacionamento, existia uma PPP que foi feita bem no finalzinho do ano, apagadas as luzes, nós cancelamos. Cheia de falhas, inclusive, querendo beneficiar algumas empresas. Exatamente. Né? Então, nós cancelamos. Agora, o compromisso, porque isso está no meu programa de governo, é fazer os estacionamentos subterrâneos. Isso é fundamental. Isso faz parte dentro desse programa que envolve o transporte público de qualidade. Então, tendo o transporte público de qualidade, nós vamos ter todas as condições de ter estacionamento subterrâneo, cobrar pelo estacionamento, porque a pessoa vai ter a opção de ir por um transporte de qualidade. Hoje não tem, então não podemos fazer um apelo desse à população. Falando em transporte, e vamos fazer estacionamento subterrâneo no setor comercial sul para revitalizar o setor comercial sul, setor bancário e esplanada dos ministérios. Esse é o objetivo, inclusive com o PPP. Falando em transporte de qualidade, a gente viu, o Leonardo Ribeiro mostrou as imagens ali dos ônibus completamente num estado deplorável. Falta fiscal do GDF na rua para chegar e tirar esses ônibus e realmente multar esses empresários e fazer também com que eles paguem essas multas? Falta fiscal. Nós vamos aumentar o número de fiscais, porque o número é muito pequeno hoje do DFTrans, foi completamente esvaziado esse instrumento de fiscalização, né, do governo do Distrito Federal, e o nosso objetivo é recuperar, né, e com isso, né, o próprio governo anterior permitiu, né, que se rodasse ônibus sem ter condições, dizendo que eram ônibus novos, ônibus maquiados. É essa a situação dramática que recebemos, mas vamos repor progressivamente, né, e já vamos fazer isso até com outras matrizes, pensando já na parte mesmo ecológica, né, de combustíveis com menos poluição e etc. Então, vamos tomar uma série de medidas
para poder recuperar o mais rápido possível o nosso transporte público. Governador, estacionamento subterrâneo demora demais. Existe uma lei aprovada que autoriza o governo a cobrar por essas vagas na superfície para organizar esse sistema, que já se tentou fazer isso no passado, não deu certo. O seu governo vai implantar esta cobrança no estacionamento de superfície antes do subterrâneo ou não? Nós estamos estudando isso. Mas o senhor é a favor dessa cobrança? Eu sou a favor dessa cobrança. O que nós temos que fazer é dar alternativa de estacionamento público por conta de um sistema de transporte público precário. Na hora que você casa as duas coisas, você vai estimular, nós vamos fazer uma campanha para que as pessoas utilizem o transporte público e deixem o transporte individual em casa para o fim de semana, etc. Mas só que isso vai estar casado com as medidas que tomaremos na melhoria do sistema de transporte ainda esse ano para poder organizar melhor os estacionamentos.